Amém. Vamos lá. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nesse tempo Tu fale ao nosso coração. Nós estamos aqui para cultuar a Ti e faz parte do nosso culto Te louvar e levantar nossas orações diante de Ti, mas nós também viemos para escutar a Tua palavra com o nosso coração. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que Tu fale conosco nessa noite. Sempre me vem à mente a Tua palavra de Hebreus, que diz que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E eu oro, Senhor, para que nessa noite seja gerado isso no nosso coração. Que nós possamos nos apegar com ainda mais firmeza na Tua verdade, na Tua palavra. Para podermos viver como filhos Teus, para podermos cumprir o propósito por qual Tu nos chamou, e para podermos ser relevantes, Senhor, nesses últimos dias que estamos vivendo, dias tão importantes, tão especiais, e que a gente possa, Senhor, entender com clareza isso, ouvir a Tua voz e poder nos posicionar de acordo com a Tua palavra e podendo assim também fazer a diferença nesse tempo que estamos vivendo. Então, nessa noite nós queremos abrir nosso coração para que Tu fale conosco agora, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero continuar compartilhando o que a gente iniciou semana passada, uma palavra baseada em João 15, que foi uma parábola que Jesus contou sobre, ele usou a figura da videira, e nós vimos que a videira plantada pelo Pai é o próprio Senhor Jesus, que nós somos os ramos que estão ligados a essa videira, através da obra que Jesus fez na cruz e através da fé que temos nessa obra. Vimos que é pelo fato de estarmos ligados à videira que vamos produzir frutos, né? Então, uma coisa que a gente frisou bastante na semana passada é que os nossos olhos eles devem estar atentos principalmente na videira e não no fruto. Se nós estivermos bem conectados com a videira, o fruto vai ser uma consequência natural, porque nós estamos recebendo a vida de Cristo, e essa vida de Cristo em nós vai produzir frutos em nós e através de nós. Os dois frutos que nós falamos foi um fruto interno, o homem interior, que é uma transformação de caráter, onde nós somos moldados cada vez mais para chegar à medida da estatura de Cristo. Mas também tem um fruto externo que fala de servir, serviço, ministério, onde nós servimos uns aos outros. É importante frisar que esses dois frutos, essas duas espécies de frutos, elas só vão ser produzidas e permanecer eternamente, que é o chamado de Jesus nessa palavra, para a gente dar frutos que sejam eternos. Esses frutos somente serão produzidos e se tornarão eternos se forem produzidos através da vida de Cristo, que flui em nós e através de nós. Amém? Então nós vimos que existe uma responsabilidade da nossa parte em permanecer na videira. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês darão muitos frutos. Então existe uma responsabilidade da nossa parte em permanecer em Cristo. Eu não estou falando aqui, e semana passada eu já falei isso, eu não estou falando de salvação, tá? A salvação nós recebemos pela graça do Senhor, e é algo que nós não podemos fazer nada para merecer Ele. Agora, o permanecer em Cristo vai nos dar frutos e qualidade de vida como cristãos. Vai nos levar a cumprir um propósito, a cumprir um chamado. Vai nos levar a viver de acordo com a vontade de Deus, a cumprir o chamado para o qual Ele nos tem levantado nesses dias, né? Vai fazer com que o propósito para o qual nós fomos criados se cumpra. Então, a nossa responsabilidade é permanecer ligado em Cristo. Então, a gente pode receber a salvação, a gente pode ser um filho de Deus, pode se tornar um filho de Deus, e se a gente não observar esse chamado de Jesus para nós ficarmos ligados e permanecer na videira, a consequência disso vai ser que nós não teremos frutos eternos, não vamos dar frutos eternos, e os frutos que eventualmente a gente der
serão provados pelo fogo, e aquilo que não for feito através da vida de Cristo, por estarmos ligados à videira, vai queimar. E isso nós vamos ter um grande prejuízo na eternidade, que a gente não consegue dimensionar. Ao mesmo tempo, todo fruto que permanecer vai gerar um galardão eterno, que nós também não conseguimos dimensionar o tamanho que vai ser esse presente que Deus vai nos dar. Dentro disso, nós vimos um primeiro aspecto de uma evidência, ou de que parte da nossa responsabilidade em permanecer na videira, que é o falar com Jesus, uma vida de oração. Dentro disso falamos que podemos desenvolver, e devemos, Paulo nos ensina a desenvolver uma vida de oração constante, um falar com Jesus constantemente, orar sem cessar, né? Então, isso é um dos aspectos de permanecer em Cristo. E hoje eu quero falar então do segundo aspecto de permanecer em Cristo, que é aplicar as suas promessas ao nosso coração, ou à nossa vida. Aplicar as suas promessas. Vocês sabem que a palavra está repleta de promessas da parte de Deus para nós. Vocês concordam comigo que tudo o que a palavra de Deus diz é verdade? Amém? A palavra de Deus é verdade porque é a palavra de Deus. E nele não há mentira, então a palavra de Deus ela é verdade e nós podemos confiar nela. Jesus ele diz em João 15:7, ele diz: se vocês permanecerem em mim, e olha só, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, as palavras de Deus permanecendo em nós é algo muito importante que vai cooperar para gerar esses frutos eternos, os quais Jesus nos chama a dar. Irmãos, é muito comum durante a nossa vida, mesmo depois de se tornar cristão, mesmo depois de ter uma vida regenerada, de ter entrado para a família de Deus, é muito comum emoções como vergonha, culpa, medo, um sentimento de rejeição, se levantarem para desafiar as verdades de Deus. Então, às vezes, nossas emoções, elas se levantam em função de circunstâncias nas quais nós estamos vivendo ou passando, e às vezes essas emoções se levantam e começam a questionar a veracidade, por exemplo, do amor de Deus, ou da fidelidade de Deus, ou da provisão de Deus. Às vezes sentimentos como culpa, um sentimento de condenação em função de algo que tenha acontecido na nossa vida, um pecado que nós estamos vencendo, por exemplo, pode se levantar isso e questionando o perdão de Deus, questionando a verdade a respeito do perdão de Deus. Às vezes sentimentos se levantam em nós questionando o amor de Deus. Às vezes passamos por situações e é algo que surge em nós, não é que nós escolhemos isso, mas surge em nós aquele sentimento: poxa, onde tu está, Deus, nessa hora que eu tanto estou precisando de ti? Nesse momento tão desafiador na minha vida, onde tu está? E se nós prestarmos bastante atenção, normalmente são sentimentos que se levantam sem o nosso consentimento para justamente questionar a verdade que está na palavra de Deus. E a questão é o que fazer quando essas emoções se levantam, trazendo questionamentos, dúvidas ao nosso coração com respeito às verdades de Deus. É nessas horas que nós devemos aprender a aplicar. Se fala muito em nos apossar, né, da palavra de Deus, mas eu gosto da palavra de aplicar ela. Porque às vezes nós temos a palavra de Deus como uma instrução, mas que está registrada em um documento que nós amamos, a Bíblia, mas o grande desafio nosso é que essas palavras elas saiam dessas páginas e se tornem realidade, vida.
prática no nosso dia a dia. Esse é o grande desafio. E é nessas horas que essas emoções se levantam, esses questionamentos se levantam em nós, para justamente colocar em xeque a verdade que está na palavra de Deus. É nessas horas que nós devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. A gente cantou aqui uma canção antes, quando Deus se cala, né, Sérgio? É justamente, eu acho que cada um de nós já teve essa sensação, né? Ou essa impressão. Tu está falando com Deus, tu está pedindo algo para Deus, tu está precisando de algo, tu está passando por uma situação desafiadora na tua vida e dá a impressão que naquele momento Deus se calou. Os céus parecem que são de bronze. A impressão é que a nossa oração não chega até o trono de Deus. Mas depois que eu entendi de fato que Cristo vive em mim, eu entendi que a oração ela não tem uma distância tão grande que ela precisa percorrer. Se Ele está em mim, por isso que a palavra diz que antes de eu pedir ou pensar, Ele já sabe o que eu quero, o que eu preciso. Mas ainda assim, a gente tem aquela impressão que Deus se cala. É nessas horas, talvez seja por esse motivo, que Deus nos conhecendo, sabendo como a gente funciona, nessas horas Ele nos deu a palavra dEle. Está aqui a Bíblia. Mesmo quando o nosso coração não sente a Deus, quando o nosso ouvido espiritual não ouve a palavra ou a resposta dele, mesmo nesses momentos, aí nós temos a palavra dele registrada, escrita, inspirada por ele, para que a gente possa voltar lá e se apegar nessa palavra, e crer nela e aplicar ela sobre a nossa vida. O fato de nós fazermos isso nós estamos andando em direção ou estamos fazendo a nossa parte no que diz respeito a permanecer na videira, a permanecer ligado em Cristo. Eu não estou sentindo a vida de Cristo, mas a palavra dele está aqui. Então eu aplico ela na minha vida, mesmo sem sentir nada. Estão entendendo? É um desafio e é um aprendizado e a gente precisa treinar isso. Porque não é uma coisa que a gente faz assim, agora eu entendi, então está resolvido. Não, todos os dias nós vamos ter desafios. Todos os dias vão se levantar sentimentos e pensamentos que vão questionar Deus. Por causa da carne que está em nós e por causa do inimigo. Ele continuamente fica mandando mensagens para a nossa mente, que é o principal terreno de batalha espiritual, né? Ele fica mandando mensagens mentirosas para nós. E se nós cremos nessas mensagens, nós vamos ficar enredados nessas mentiras. Tem um livro, o autor é Joseph Prince, que o nome do livro é O Poder de Crer Corretamente. Se tu um dia puder, quiser, tiver acesso a esse livro, vale a pena ler. E eu só quero usar um pequeno parágrafo que ele coloca nesse livro que falou muito comigo. Ele diz assim: aquilo em que você crê é decisivo. E crer de forma equivocada é o gatilho que faz com que você tome um caminho de derrota. É o que mantém preso, é o que o mantém preso e o faz afundar cada vez mais em um cativeiro paralisante. Ele fala muito nesse livro justamente no poder que existe quando nós cremos da maneira correta. E a base que ele traz para isso é justamente crer no que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, é verdade. E sempre que nós aplicamos a nossa fé sobre essas palavras, nós vamos ser libertos. Vamos encontrar liberdade, vamos encontrar luz, vamos encontrar perdão da parte do Pai sobre a nossa vida. Agora, se nós crermos de uma maneira equivocada, ou se nós aceitarmos e crermos nas mentiras do diabo, ou nas mentiras que a nossa própria carne produz em nós, se nós crermos nisso, nós vamos estar crendo de uma maneira equivocada. Consequentemente, nós vamos entrar no cativeiro. E esse cativeiro muitas vezes se torna de fato algo paralisante na nossa vida. Então, na prática, só um pouquinho, irmãos, né?
Então, na prática, nós aplicamos a palavra de Deus sobre as nossas emoções, sobre os nossos corações, confessando ela. Confessando ela. Vocês vão lembrar de um texto de Romanos 10, versículo 8 e 9, de 8 até 10. Diz assim: mas o que ela diz, a palavra, está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra da fé que estamos proclamando. Agora olha só. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então ele fala de crer com o coração de maneira correta e confessar com a boca. Esse texto específico, essa palavra específica, ela está falando sobre o crer com o coração e confessar com a boca a respeito da salvação. A partir daquilo que Jesus fez na cruz, então nós temos aqui a revelação do Espírito vindo sobre a nossa vida, cremos no nosso coração, confessamos com a nossa boca a respeito da obra da cruz e somos salvos. Mas o princípio que está por detrás dessa palavra, que é o crer e confessar, se aplica sobre qualquer área e assunto da nossa vida. Paulo, em 2 Coríntios 10, ele falando sobre batalha espiritual, ele fala das armas que Deus nos deu. E ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, uma das armas espirituais que nós temos, que recebemos da parte de Deus, para destruir as fortalezas e desfazer os sofismas, ou seja, as mentiras, é crer e confessar a palavra, que é a verdade. É uma das armas poderosas que Deus nos deu. E Paulo ele diz aqui, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não é na nossa mente que começa toda a batalha? Não é na nossa mente que surgem todas as dúvidas? Todos os questionamentos? É sempre na nossa mente. Eu não sei se já aconteceu contigo. Tu acorda numa manhã, está tudo bem, tudo tranquilo, não tem nada assim extraordinário que tenha acontecido para que tu te preocupe, tu está bem. Lá pela metade da manhã vem um pensamento. E a partir dali começa uma verdadeira batalha. Parece que a paz vai embora, parece que a fé começa a ser abalada por causa de um pensamento que veio, que depois gerou uma série de sentimentos, de emoções. E com isso vieram um monte de questionamentos. É nessas horas, irmãos, que nós temos que conhecer a palavra de Deus. A palavra, os versículos, os textos, conhecer as verdades que estão escritas a respeito de Deus e o que Deus diz e fala a nosso respeito. Então, quando a gente faz isso, a gente pode então se posicionar com relação à palavra de Deus, crendo que ela é verdade, e uma vez crendo no coração, nós confessamos com a nossa boca. E isso se aplica em qualquer área de nossa vida. Seja na minha vida pessoal, seja na vida familiar, nos relacionamentos, no trabalho, nas emoções, nos sentimentos, enfim, tudo. Em qualquer área de nossa vida. Se tu parar para observar e para prestar atenção, a palavra de Deus ela fala absolutamente de tudo. De alguma forma ela traz algo sobre qualquer circunstância pela qual nós vamos passar, ou ter que passar. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus, a gente vai ter onde se apoiar, mesmo quando aparentemente Deus se cala. Às vezes, nós descuidamos da conexão com a videira.
Hoje existem muitas coisas que querem tirar a nossa atenção, ou ter a nossa atenção, acho que é a melhor palavra. Muitas coisas competindo pela nossa atenção. E às vezes a gente cede de alguma maneira e acaba perdendo a atenção na videira, parando de olhar para Jesus. Nessas horas, o inimigo ele se atira com tudo, porque ele vê uma oportunidade para nos abalar, uma oportunidade para trazer questionamentos. Então, quando isso acontece, que fatalmente acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente se descuida, e aí vem aqueles questionamentos novamente. Nessas horas, existe um poder que nós temos na palavra, para olhar para a palavra e crer, voltar a crer nela. Dizer, Senhor, mesmo que eu esteja me sentindo assim, dessa maneira, com relação a Ti, ou mesmo com relação a mim mesmo, ou com relação a algum irmão, com alguma irmã, com alguma pessoa do convívio. Eu estou me sentindo dessa maneira. Eu não estou bem, eu estou mal. Mas a Tua palavra diz isso. A meu respeito, a Teu respeito e a respeito do meu irmão. Eu vou para a palavra, eu leio ela, eu decoro ela, eu uso ela e confesso ela com a minha boca, e isso vai me trazer o quê? Cura. Vai me trazer uma força para vencer nesses momentos que vem esses questionamentos com tanta força. Eu quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, se nós sentimos vergonha, culpa, temor, rejeição por parte de Deus. Então nós devemos, o que nós precisamos fazer? Nós temos duas coisas que nós podemos fazer. Acreditar nesses sentimentos e achar que Deus nos rejeitou, que não nos ama, que está zangado, que está triste, que não nos quer mais perto dele. A gente pode fazer isso. Isso é um caminho de morte. Ou esses sentimentos vêm e eu decido ir para a palavra dele. E aí eu encontro, por exemplo, em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então aquele sentimento de condenação vem, eu vou para a palavra e digo, não, só um pouquinho, a Tua palavra, Pai, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, eu estou em Cristo, e eu confesso isso com a minha boca. Então nós podemos permanecer diante de Deus com confiança nesse momento. Eu não fui escanteado, Deus não me abandonou. Aquela rejeição que tinha no passado, ela já não existe mais. 2 Coríntios 5:21 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não havia cometido pecado, para nos fazer justiça de Deus. Então quando nós sentimos como se Deus não nos aceitasse mais, eu confesso essa palavra, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu creio isso no meu coração, eu confesso com a minha boca. Outro exemplo, diante do medo, da insegurança, nós confessamos o que a palavra nos diz, por exemplo, em Provérbios 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Um texto do Salmo 37:25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que já nos deu gratuitamente o seu Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Romanos 8. Então nós vamos olhando para a palavra de Deus, crendo nelas, aplicando elas e confessando elas. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui nessa noite está passando por algum tipo de desafio. Ou por muitos desafios. Eu tenho certeza que muitos questionamentos estão aí, nos nossos corações. Muitos questionamentos. Ah, Deus, mas por quê? Por que isso? Deus, onde Tu está? Eu não te escuto, eu não te sinto. Tu me ama? Tu me rejeitou? Sabe, no mundo, Jesus deixou isso muito claro, nós vamos passar por aflições. Aí Ele disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições, já temos passado por algumas, vamos passar por outras, muitas ainda.
sabe? Isso não é ser profeta do mal, é simplesmente ver o que Jesus falou. Mas e como permanecer firme na videira, mesmo no meio dessas situações difíceis que virão? É crendo que o Senhor está cuidando de nós, né? Irmãos, o inimigo ele vai tentar nos atacar com mentiras, questionando a nossa identidade. Vocês lembram que quando Jesus foi batizado por João Batista, talvez um dos primeiros, talvez não, foi um dos primeiros, o primeiro grande sinal que houve ali antes de Jesus iniciar o ministério dele, logo em seguida ele inicia, mas a palavra nos fala que Jesus foi batizado, quando ele então foi batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre Jesus, e uma voz do céu vem e diz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou este é meu filho amado, a quem eu amo. Ou seja, o próprio céu, Deus do céu, ele afirma sobre Jesus a filiação dele, o amor dele pelo Filho, para todos ouvirem. Isso não foi registrado aqui na palavra pelos autores aqui dos evangelhos, porque imaginaram. Eles estiveram presentes, aqueles que estiveram presentes, ou outros testemunharam para eles: olha, aconteceu isso, nós escutamos, nós ouvimos a voz que veio do céu dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que acontece logo em seguida? A palavra diz que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Jesus ele fica jejuando durante 40 dias ali. E durante esses 40 dias ele é tentado pelo diabo. Quando Jesus fica vulnerável mesmo, no final daqueles 40 dias, porque a gente nunca pode esquecer que Jesus é totalmente Deus, mas ao mesmo tempo totalmente homem, sujeito a todas, estava sujeito a todas as necessidades biológicas que nós temos. Chegamos no final dos 40 dias, Jesus estava esgotado, ele estava cansado, o corpo debilitado, ele precisava de alimento. Aí o diabo dá a investida final. E qual é a investida final que ele faz? Ele vem, Jesus debilitado, o que o diabo faz? Ele questiona a identidade de Jesus. O que ele diz? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus, te atira aqui do lugar mais alto do templo, porque a palavra de Deus diz que os anjos te sustentarão. Então o diabo vem e ataca a identidade de Jesus. Onde vão acontecer os ataques do diabo na nossa vida? O que ele quer roubar de nós? O que ele roubou de Adão? A identidade dele. O que ele tentou roubar de Jesus? A identidade dele. O que ele quer roubar de nós? A nossa identidade. Nós aprendemos que em Cristo nós somos filhos amados de Deus. A palavra afirma que nós somos justiça de Deus. A palavra afirma que Deus nos ama. O diabo quer roubar isso de nós. Ele quer provar para nós que isso é mentira. Como ele tentou fazer com Jesus? Agora, o que é que Jesus fez quando o diabo veio com esse questionamento? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele sabia que Jesus estava desesperado da fome, né? O que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Ele pega a palavra, crê no coração e confessa com a boca e resiste à tentação que o diabo estava fazendo. Se tu és filho de Deus, te atira que os anjos te sustentarão. O que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Jesus ele conhecia a palavra, ele próprio é a palavra de Deus, né? Mas ele conhecia, ele conhece toda a palavra de Deus, e ele pega a palavra de Deus, crê no seu coração e confessa com a sua boca. A gente não pode esquecer que Jesus era homem e estava debilitado. Ele teve uma escolha. Todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Né? O diabo, ele vem, ele oferece coisas grandes, né, para tentar roubar
aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa identidade de filho de Deus. E quando essas tentações vêm, quando esses questionamentos vêm, o que é que Jesus nos ensinou a fazer? É justamente resistir com a palavra. Aplicar as promessas de Deus no nosso coração, na nossa vida. Então é interessante, uma coisa de a gente observar que é interessante, é que quando Jesus sai do Rio Jordão, batizado, ele estava cheio do Espírito. Nos nossos termos, ele estava saindo voando baixo. E aí o Espírito Santo leva ele para o deserto, para ser tentado. Quando Jesus estava cheio do Espírito, o diabo estava tentando ele. Quando Jesus estava debilitado fisicamente, foi onde ele deu a cartada final, veio com mais força. Onde ele foi para o tudo ou nada. Então, irmãos, isso mostra para nós que tem momentos que nós vamos estar cheios do Espírito e que resistir uma tentação ou uma mentira do diabo é muito fácil. A gente identifica na hora. Opa, isso aqui tem cheiro de enxofre, veio do inferno. Vem aquele pensamento, opa, isso aqui não provém, não é meu esse pensamento, não provém de Deus, é do diabo. Então eu consigo resistir facilmente, porque eu estou vou chamar de um tempo bom na minha vida, conectado com o Espírito Santo. Mas tem aqueles momentos, não foi o caso de Jesus, mas a nossa vida, onde nós ficamos debilitados espiritualmente. Por quê? Porque nós descuidamos a nossa conexão com a videira. A gente talvez esquece de praticar aquele primeiro aspecto, que é de conversar com Jesus. A gente esquece de praticar o ler a palavra. A gente esquece de praticar o congregar, ou estar com os irmãos. Esquece de praticar as disciplinas espirituais, que nós temos que praticar para a gente manter o nosso corpo saudável. A gente sabe que deve fazer exercícios físicos. Então existem disciplinas espirituais que nos ajudam a manter a nossa vida espiritual bem firme. Ou talvez eu possa usar dentro do contexto que eu estou trazendo aqui, bem conectada com a videira. Mas tem momentos que a gente perde essa noção ou dá uma balada e parece que a conexão fica por um fiozinho só. Aí o diabo vai se jogar com mais força. E às vezes a gente patina nessas horas. Porque aí a gente está meio desconectado, meio alienado do que está acontecendo, e vem uma investida ou vem um pensamento para nos derrubar, para roubar nossa identidade, e a gente dá aquela fraquejada. Mas o Senhor sempre vai estar pronto para voltar a afirmar que nós somos filhos amados, sempre vai ter uma opção e a condição do Espírito Santo nos dá de voltar para o arrependimento, confessar o nosso pecado, buscar o Senhor. Ele está sempre pronto para nos receber de volta e nos aceitar ali e nos ajudar. Em Romanos 12, 2, um texto que o Oséias já falou muito, Oséias, fala da renovação da nossa mente. Não vos amoldeis esse mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Nesse aspecto de a gente crer na palavra e confessar ela, muitas vezes precisa haver uma renovação da nossa mente. Eu olho para vocês e parece que eu não consigo saber o que vocês estão pensando, tá? Mas parece que eu vejo assim, aquela coisa, E é isso mesmo, irmãos. Essa palavra é para cada um de nós. Mesmo que tu não cita. A gente tem épocas que a gente parece que nada nos consola. Parece que nada faz sentido. Parece que nada mais é verdade. Parece que é muito fácil de dizer para Deus, e aí, é a tua palavra? Eu falo porque eu faço. Às vezes acontece, muitas vezes aconteceu comigo, e acontece comigo, eu sei que muitas vezes vai acontecer. Tá, mas Deus, e a tua palavra? Esqueceu? Eu posso
me levantar dessa maneira e lutar com Deus, ou eu posso crer que a palavra continua sendo verdade. Mesmo que naquele momento, naquela circunstância, só parece, que ela não está se aplicando na minha vida. A palavra de Deus é viva, irmãos. E sempre que nós cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, alguma coisa é gerada. Sempre. E interessante que em João 8, ou João 15 melhor, Jesus ele diz que se permanecermos nele, as palavras dele permanecerem em nós, nós podemos pedir o que quiser que nos será concedido. Isso, para mim, irmãos, é um desafio. Quantas vezes que a gente já pediu alguma coisa para Deus e está esperando até hoje? Né? A gente pode começar a pensar, é falta de fé. É porque isso, é porque aquilo. Ou, talvez não seja o tempo de Deus, ou Deus está formando alguma coisa em mim. A única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, é que a palavra não mudou. Ela continua sendo a mesma e ela é verdade. E se Jesus disse que se as palavras dele permanecerem em nós, nós podemos pedir o que quiser, que nos será concedido, é óbvio, né? A gente é espiritual, né? Então, nós não estamos falando aqui de... Todos sabem que esse pedir o que quiser, Jesus não está falando simplesmente que é bom para nós, o nosso bel prazer, né? Não é disso que se trata. Mas diante de necessidades reais, de circunstâncias reais, quando a gente chega lá no final dos nossos recursos, no fim de nós mesmos, eu creio que nesses momentos, quando a palavra permanece em nós podemos pedir o que nós quisermos, dentro daquela realidade, dentro daquela circunstância, e nos será concedido. Porque Deus não mudou. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Amém. Então, esse aspecto de ficar ligado com a videira, permanecer ligado com a videira como ramos que somos, para gerar esses frutos eternos, passa por nós crermos na palavra dele, no nosso coração, e confessarmos com a nossa boca. E para isso, irmãos, eu quero animar vocês, tá? Como eu falei antes, eu sei que existem muitas coisas competindo para tirar a nossa atenção, para roubar a nossa vida, né? Tem muita coisa competindo por isso. E eu creio que nós estamos vivendo em dias onde mais do que nunca, talvez na nossa vida, nesse tempo que a gente tem vivido, mais do que nunca tem sido hora de nós tomarmos decisões pelo Senhor e pela palavra de Deus. Sempre foi assim, né? Mas eu creio que os dias desafiadores que a gente está vivendo e que ainda virão, nós precisamos aprender a crer na palavra de Deus mesmo, confessar ela mesmo e experimentar esses milagres acontecendo na nossa vida. Jesus ele nos chama para ser sal e luz desse mundo. Então, esse ser sal e luz, ele fala de fazer diferença. E nós estamos vivendo em dias de escuridão. O mundo está em trevas. E nós precisamos fazer essa diferença. Agora, como fazer diferença se nós mesmos, às vezes, aceitamos os questionamentos e as mentiras do diabo, ou aceitamos as sugestões de nossa carne para questionar a verdade da palavra de Deus? Daí fica difícil de nós sermos luz e sal. Então, é uma decisão que eu preciso tomar todos os dias, que tu precisa tomar todos os dias. Eu sei que nós aqui, cada um de nós tem os seus desafios. E cada desafio que nós temos individualmente, os desafios que eu tenho são muito grandes. Para mim são gigantes. Talvez para ti, os meus não sejam gigantes, mas eu sei que os teus são gigantes para ti. Eu sei. Então o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa confiar que Deus é maior do que tudo isso. Um exemplo prático, né? Eu vou terminar com isso. Um exemplo prático meu. A gente está vivendo esse período agora de eleições, esse tempo conturbado que a gente está vivendo, né? Isso, querendo ou não,
mexe com a gente. Não sei, talvez contigo não mexe tanto, mas tem momentos que me inquieta, me incomoda, é como se quisesse roubar a minha paz. Né? Preocupações do que pode ser, de como não ser, de que vai ser. Porque a gente sabe que, independente do resultado das eleições, nós vai refletir sobre nós isso, né? Sobre nossas vidas, independente do que vier a acontecer. E a minha carne, os meus sentimentos e as emoções, às vezes querem me botar no nocaute. O que eu tenho feito? Umas semanas atrás, quando eu estava preparando a pauta de oração aqui para o nosso encontro de oração, o Senhor me levou para o texto de Salmo 20. Né? E ali, naquele dia foi muito especial, porque eu recebi aquela palavra como uma espécie de palavra profética. O que eu tenho feito? A minha alma fica agitada, as minhas emoções ficam agitadas, os meus sentimentos vão, né, a montanha russa começa e a preocupação vem. O que eu tenho feito? Salmo 20. Eu pego a Bíblia e leio o Salmo 20. E aproveito e já oro sobre aquilo que está escrito ali. Com isso também, agora me vem à mente uma dica, um conselho, na verdade, que é para mim e para todos vocês. A gente está vivendo em tempos onde está sendo assim, vindo a rodo lixo para a gente comer. Tem nos sido oferecido lixo de tudo que é tipo para a gente se alimentar. É uma decisão que nós temos que tomar também. Nós vamos nos alimentar do lixo que vem pelo Facebook, pelo Instagram, vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, né? Denúncia disso, denúncia daquilo, fake news ou não fake news. Tem gente aí que pensa que tudo é fake news, né? Combate toda notícia como se fosse fake news, e aquilo que é fake news mesmo aceita como verdade, né? O Deus desse século tem cegado muitos porque não creem. Eu creio que isso está se aplicando nisso também. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ficar preocupados com isso? Ou vamos ficar atentos ao que a palavra de Deus está dizendo? Ou a gente decide se alimentar de lixo ou da palavra da verdade. É uma decisão. Se eu me alimentar com lixo, isso é muito claro para mim. Às vezes eu estou lá, né? Vou dar uma olhadinha no Instagram ou no Face, né? Vou ver o que os amigos estão falando. Daqui a pouco vem aquele lixo, né? E daqui a pouco já me engasgo com o lixo. Aí a alma, o que acontece? Quando eu como lixo, a minha alma vai sentir o reflexo disso. O que eu preciso? Eu preciso limpar isso. Preciso da palavra de Deus. Agora, por que comer lixo se eu tenho vida? Né? O que nós precisamos fazer nesses dias, irmãos, é não ficar ligado no que o Instagram está falando, o Facebook está falando, do que um fala, do que o direita fala, do que a esquerda fala, do que o sei lá quem fala. Nós precisamos saber primeiro o que Deus está falando e nos posicionar nisso. Pronto. Amém? Amém. Então isso é um testemunho, tá? Eu estou te dando essa dica, mas não foi um testemunho. Porque eu sinto claramente isso. Quando eu permito que o lixo entre, eu fico com a minha alma atribulada. E aí o que acontece ali? Aquela conexão da videira, ela de alguma forma é abalada. Aí me dá vontade de fazer justiça própria. Me dá vontade de pegar. Quem não tem essa vontade, levante a sua primeira mão. Né? Não tem como não ter. Porque a nossa alma ela vai se expressar, não adianta. Então, se eu ficar com a palavra da verdade, quem sabe eu consiga passar por esses dias bem melhor do que aceitando o lixo que está sendo, né, disseminado assim, como nunca antes. Então, irmãos, falar com Jesus, conexão com a videira, aplicar a sua palavra nos nossos corações, conexão com a videira. Na outra semana, se não semana que vem, acho que na outra, não sei, vamos ver. Eu quero falar de uma terceira
de um terceiro aspecto, uma terceira evidência, que é nós nos sujeitarmos à liderança de Jesus, que também faz parte de permanecer ligado com a videira. É nossa responsabilidade. Mas isso nós vamos falar outro dia. Vamos orar? Quem sabe tu pode... Eu sei que muita coisa vem na tua mente, de desafios, de situações, e eu quero orar agora para que o Espírito Santo comece a te lembrar de promessas e de palavras da verdade de Deus a respeito desse desafio que tu está vivendo aí agora. Pode ser com o teu filho, com a tua família, no teu casamento, talvez seja nas tuas finanças, talvez seja problemas emocionais mesmo. Não sei as circunstâncias que tu está vivendo. Cada um de nós tem as suas, tem seus desafios. E eu acho que é um bom tempo para a gente orar, para que o Espírito Santo, que Jesus enviou para nos ensinar todas as coisas, nos lembre da verdade da palavra para esse aspecto da tua vida. E aí o teu papel é crer e confessar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nosso coração, nossa vida, Te agradecer pela Tua palavra e Te agradecer pela orientação que Tu nos dá, Jesus, de permanecermos em Ti e de que a Tua palavra permaneça em nós. E nós reconhecemos que somos frágeis com relação a isso. E nós precisamos da Tua ajuda. Nós reconhecemos que temos perdido muitas batalhas porque temos nos alimentado da fonte equivocada. Temos perdido muitas batalhas porque temos crido de uma forma equivocada. E nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Eu sei que eu estou falando isso aqui e talvez daqui a alguns minutos ou algumas horas eu já vou ter que colocar em prática, Senhor, o crer da maneira correta. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que Tu nos ajude nisso. Nós somos frágeis, nós somos tão suscetíveis a errarmos, Senhor, a sermos enganados. Mas nós temos uma convicção de que nós estamos em Ti e Tu é a verdade. E uma vez estando na verdade, nós também estamos na luz. E na luz, Senhor, nós não podemos ser enganados, porque nós vemos tudo claramente. E eu quero orar para que nesse tempo, Espírito Santo, Tu traga luz sobre as circunstâncias de nossa vida que estão ali cobertas de trevas, que tem nos confundido, que tem nos desafiado, que tem nos derrotado. Eu quero te pedir que Tu traga a luz da Tua palavra, para que nós possamos nos apegar com mais firmeza a essa palavra e testemunhar essas vitórias que nós vamos ter, Senhor. Afinal, nós cremos sim que estamos ligados na videira e nós queremos fazer a nossa parte nisso, a responsabilidade que nos cabe, nós queremos fazer de permanecer em Ti, e isso passa por as Tuas palavras permanecerem em nós. E nós queremos, Senhor, ouvir as Tuas palavras e não apenas aceitar elas como uma informação, mas aceitar elas como uma orientação clara e direta de como devemos andar e viver. E crer nessa palavra. Crer, Senhor. Se a Tua palavra diz que não há mais condenação sobre a nossa vida, nós cremos que não há condenação. Se a Tua palavra diz que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, então nós somos justos em Cristo Jesus. Se a Tua palavra afirma que somos Teus filhos amados, é nisso que nós cremos. E toda a mentira do diabo, nós queremos, Senhor, orar para que cada vez que essa mentira venha, o Teu Espírito nos lembre da verdade, para combatermos a mentira com a verdade. Porque sabemos que a verdade sempre vai prevalecer. No final, a verdade sempre prevalece. Sempre prevalece. E é nisso que nós nos apegamos. É nisso que nós nos apegamos. Oramos, Senhor, para que Tu esteja nos ensinando a andar no meio desses vales que muitas vezes passamos, onde existem trevas, onde existem sombras, onde existem desafios, mas nos ajuda ali, sempre
crer e aceitar que Tu está conosco e que Tu está nos levando, mesmo que por aquele caminho, para um lugar muito melhor, onde tem pastos verdejantes, onde tem alimento abundante, onde tem satisfação para a nossa alma, onde tem vida plena, vida eterna. Então nos ajuda nisso, Senhor. Nós confessamos para Ti que precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua ajuda. Jesus, vive a Tua vida em nós hoje. Vive a Tua vida através de nós hoje. Produz o fruto do Espírito em cada um de nós. Porque nós não somos capazes de produzir. Nós desejamos que a seiva, a vida eterna que está em Ti, ela continue sendo abundante em cada um de nós, gerando vida eterna nas nossas vidas e através de nós também. Então, Senhor, nós queremos essa noite aceitar a Tua palavra como a verdade, única verdade absoluta. É ela quem nos dirige, é ela quem nos orienta, é a ela que nós queremos obedecer. Para isso precisamos do Teu Espírito, sabemos que Ele habita em nós e está pronto para nos ajudar. Então, Senhor, nós entregamos isso diante de Ti, nosso coração, nossos desafios, nossas ansiedades, entregamos tudo a Ti e buscamos, Senhor, o Teu favor mais uma vez para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.